Então, começamos, a partir de agora, mais um programa da Rádio Lacem, aqui dos altos das arquibancadas do estádio Tarso Dutra, né? É o meu mote de entrada, sempre no programa. Trabalhando sempre no contexto experimental, isso é importante salientar, dentro da DCG, Laboratório de Observação da Mídia Esportiva 2. Né? Comigo hoje na mesa, o Rafael, os dois Rafaéis, o César, o Lucas, Lucão e a Dani. A pauta de hoje é uma pauta um pouco, uma pauta surpresa, né? Eu trouxe a pauta no sentido de que essa discussão nós estamos desenvolvendo e pretendemos avançar com ela dentro dos conteúdos e dos trabalhos que nós desenvolvemos no PIBID ligado ao LACEN, junto às escolas Naura Teixeira Pinheiro, Irmão José Otão e Érico Veríssimo, né, com os PIBIdianos, Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência. E a discussão que a gente vai começar a localizar, né, nós vamos fazer em cima do livro Ato Tático no Jogo, do Friedrich Malo, e apresentar o momento histórico e a contextualização inicial da obra, para a partir daí a gente começar a reposicionar a discussão da tática no universo da educação física e dentro de um contexto epistemológico, correto? Então, muito interessante da questão da discussão que é apresentada pelo Friedrich Malo, né, e que existe no momento dentro do contexto do livro e que eu vou apresentar como mote para vocês, é que essa discussão que ele intenta e posiciona, muito bem posicionada dentro do texto, é elevar a educação da atividade tática a um nível superior. Né? E como é que ele pensa em fazer isso aí? Relacionar isso ao estímulo da autorreferencialidade. Autorreferencialidade para o indivíduo e para as pessoas que se envolvem com a discussão do ensino esportivo. Correto? Então, nós vamos começar assim no sentido de que forma a tática ou a representação da tática, né, se configura para cada um dos nossos integrantes aqui do debate, de que forma vocês podem interpretar isso ou recondicionar isso para as nossas discussões. E depois, evidentemente, eu vou colocando vocês dentro de um contexto da apresentação do livro, que é muito importante para aquilo que a gente vai desenvolver. Então, esse conteúdo ele é um conteúdo praticamente direcionado, num primeiro momento, né, claro que para todos os nossos ouvintes, mas num primeiro momento para aplicação nas discussões que nós estamos levando nas escolas envolvidas com o PIBID. Boa tarde a todos. Né? Quem gostaria de entrar com uma discussão da questão tática e da observação da tática dentro das questões, não é uma questão profunda, é uma questão preliminar. É por isso que, né, não existe uma necessidade de uma profundidade maior, porque isso até vai caracterizar, de fato, a discussão do ensino da tática. César, vamos lá, vamos começar contigo. Creio que a tática, dentro de um conceito de jogo, né, vamos falar num conceito mais aplicado, seria uma organização ou uma ação coletiva em prol de um determinado objetivo. Né? Então, se é o conjunto das individualidades dos atletas, ou enfim, dos participantes, não que ela não possa ter um caráter individual, mas ela é dentro de um contexto de jogo. Eu compreendo a tática como um acontecimento estratégico ou direcionado no jogo em prol de um objetivo, em prol de cumprir uma tarefa. Muitas vezes a gente fala a questão de técnica, o que é técnico é tática, né? Eu considero a técnica como a unidade individual da tática, ou algo no sentido dessa relação. Correto, perfeito. Rafael. Não tenho o que falar sobre a tática. Rafael. Não, até agora você já colocou bem, tem um pouco que eu ia falar também. Acho que a tática ela faz parte de um conjunto mesmo do jogo, em prol do objetivo. Muitas vezes a tática pode mudar um jogo, né? Então, existem várias variações táticas também, né? Creio que uma equipe, quanto mais conhecimento ela tiver, quanto mais situações ou esquemas de jogo tático for trabalhado, melhor ela vai sair, vamos dizer assim. Perfeito. Lucão.
até no aspecto do contexto prático, daquilo que tu desenvolve com as crianças, que tu trabalha com as crianças, é importante também, né? Não, sim, e primeiramente boa tarde, né, e acho que as falas aí do César e do Rafael já contemplaram bastante coisa assim do que nessa parte conceitual mesmo da tática, dessa ação coletiva dentro do jogo que ocorre e todas as relações do adversário com a própria equipe. Eu acho que ela dentro do jogo já tem a ação direcionada, né, ela já tem um objetivo a ser traçado, muitas vezes um posicionamento em determinado momento ou uma ação motor, enfim, faz com que possa constituir a tática ali dentro da sua equipe, né, em relação ao adversário também. Vejo um pouco dessa maneira. E acho que também eu acho pertinente a discussão quando às vezes a gente se depara vendo até muitas pessoas falar assim na tática de uma maneira que talvez não pareça ser uma ação coletiva, mas com um modo também de às vezes desequilibrar a equipe adversária emocionalmente, né, usando de artifícios, diríamos assim, mais emocionais dentro do jogo mesmo, né. Acho que vejo muitas pessoas colocarem, né, isso aí seria legal também a gente discutir até que ponto isso é válido, né, mas acho interessante também quando analisar essas questões que talvez não sejam diretamente com o jogo, mas com o que faz com que às vezes o adversário não tenha o sucesso ou a tua equipe possa obter o sucesso, né. Acho que seria mais ou menos essa síntese aí do que eu poderia trazer da inicial. E a Dani, o que nos fala? Do contexto tático, claro, cada um tem aí uma percepção, uma interpretação do contexto tático, né? Eu vou falar um pouco na escola, então, no trabalho do PIBID, que a gente já desenvolveu na escola Naura Teixeira Pinheiro. Então, eu e a minha colega Jaque, nós fizemos uma apresentação com eles, para eles, né, sobre tática, e através disso a gente fez alguns questionamentos. Eles falavam o que eles entendiam sobre a tática. Depois nós fomos para o pátio fazer uma parte prática, a questão do ataque e defesa também, da superioridade e inferioridade numérica, e dá para ver que eles têm bastante compreensão do que é a tática. Claro que não muito aprofundado, sabe? Mas dá para ver que eles têm um bom conhecimento, e isso facilitou bastante o nosso trabalho. Perfeito, a Dani traz uma contextualização interessante, e também de todos os outros participantes. Por exemplo, quando a gente fala de tática, são vários fatores que determinam uma concepção de tática, uma compreensão de tática. Muitos desses fatores, eles são compreensíveis, e uma boa parcela, um grande número, não é compreensível. Então são questões objetivas e subjetivas que integram um entendimento de tática. Foi muito bem destacado pelo César o contexto também de a relação da tática com o próprio entendimento de técnica, né? Então são elementos, né, organizações individuais ou aspectos individuais que determinam uma organização do conjunto, uma interpretação do conjunto e essa evolução. O interessante do que o Malo traz para a gente na discussão, e que a Dani apontou muito bem no final, para te ver, às vezes ela até subestima, né, a capacidade. Não, é simples, a questão é simples, né? Por exemplo, o significado que o conteúdo tem para as crianças, né? E a ideia do Friedrich Malo é justamente recompor essa organização no contexto do ensino dos esportes, ou que ele chama do ensino do desporto, no ambiente da escola, né? Não simplesmente como uma contextualização de experimentação prática, né? Mas que essa experimentação prática ela possua um significado, esses conteúdos tenham um significado. Então, tu disseste aqui a relação entre ataque e defesa, a contextualização da superioridade e da inferioridade numérica, o jogo com bola, o jogo sem bola, né? Falando das modalidades coletivas, né? Então, elas propiciam esse tipo. E, na época, então é interessante trazer para vocês, esse livro ele foi escrito na década de 60, né? Numa restauração, numa reconstituição pós-guerra, da Segunda Guerra Mundial, embasado na tematização da educação pelo movimento, né, do Lebouche, que foi um francês que desenvolveu essa discussão e tinha essa discussão. E nessa época, Friedrich Malo fazia parte da República Democrática da Alemanha, né?
né, da RDA, né? Então, mais para o lado, pro lado, como eu posso dizer assim, sob a égide da antiga União Soviética, né? Então existem aí alguns traços, alguns elementos que trazem a necessidade da recomposição, da organização, porque a gente não concebe isso, né? Nós não concebemos o que é um pós-guerra. A gente vê as imagens, a gente percebe as atrocidades e o número de pessoas que perderam a vida, o número de famílias que foram destruídas, a descontextualização territorial, né? E o esporte ingressa nessa contextualização, como muito bem vem prefaseado ou na final do livro, né? É a confirmação do desporto como um novo e importante ramo das ciências sociais. E na maioria das vezes o que a gente percebe é que nós mesmos, na busca de um contexto epistemológico, de uma construção do conhecimento, a gente acaba subestimando este conteúdo importante, que é o ensino da tática, assim como o ensino da técnica, né? E reveste ele ou coloca ele já com um espectro ideológico e diz, não, vou ensinar a técnica porque ela instrumentaliza. Eu não vou ensinar a tática porque ela coloca os indivíduos fora de uma formação de um senso crítico. E é justamente o inverso daquilo que o Friedrich Malo defende dentro do livro. Por isso, ele diz elevar o ensino da tática a um nível superior, né? Voltando ao mote do programa, buscando a contextualização da autorreferencialidade. Então, que esse conteúdo ele tenha, de fato, um significado pontual para o aluno, para o grupo de alunos que se desenvolve com aquela discussão, né, César? O que tu acha disso? Eu concordo, eu acho que é uma discussão muitíssimo pertinente, é uma ideia que às vezes não é desenvolvida no âmbito escolar e às vezes não é desenvolvida nem em ambientes formativos que visam um certo, não digo um certo desempenho, mas um certo trabalho específico, uma modalidade, uma escolinha ou até mesmo uma categoria de base. Uma compreensão mais geral, uma compreensão da essência do jogo, dos comportamentos a serem adotados, eu acho que são coisas que ele destaca e que são muito importantes e não são levadas em consideração. Mesmo quando se trabalha sobre alguma perspectiva que acrescente mais do que apenas o ensino do esporte, como uma discussão crítica a respeito de algum atributo midiático, como é o nosso caso, como até a utilização de aí diferentes abordagens da educação física, a compreensão do jogo, o se pensar tático dentro do jogo é uma questão pertinente, é uma questão que não pode se deixar de lado, também quando o nosso objeto é o movimento, né? Esse movimento tem que ter um sentido, tu tem que produzir um sentido desse movimento dentro de um contexto, que nesse caso seria um jogo ou uma atividade nesse sentido, né? Por isso eu considero que essa questão do trabalho do PIBID, que utiliza esse referencial, que utiliza essa concepção, é de grande riqueza para um ambiente escolar. Quem gostaria de colaborar na discussão da lógica? Lucão. A supremacia, acho que até mesmo no ensino da escola, como o César colocou, é a técnica, né? E acho que de fato a gente pensa no processo que a técnica ela vai ser sempre algo saliente para que tu possa desenvolver a tática, né? Tu vai pensar que às vezes não se executa uma técnica da forma correta, de uma forma como a gente até padroniza muitas vezes na nossa cabeça, faz com que a gente pense que o menino está pronto, precisa a criança, o jovem está pronto na técnica para depois passar para uma questão mais tática, né? E aí talvez possa talvez e no livro talvez apareça isso mais claramente, com que a técnica ela tem que, além de andar junto, mas estar numa superioridade para que se possa ter outros valores, outros entendimentos do jogo, assim, não de uma forma mecânica somente como é a técnica muitas vezes, né? Entra aqui nessa discussão uma questão que a gente discute bastante aqui no laboratório, como o César lembrou muito bem, né? E que não tem como se descontextualizar, e o problema é que a gente acaba descontextualizando isso no desenvolvimento de conteúdos, é a inter-relação entre a técnica e a tática, né? Uma é
condição pré-existente da outra, é condição para a pré-existência da outra, melhor colocando, melhor formulando, né? Uma é condição para a pré-existência da outra. Então, nesse contexto é que a gente desenvolve e tenta organizar conteúdos e planejamentos para o ensino esportivo, principalmente se tratando de modalidades coletivas, né? Então, não existe a forma, ou como muitas vezes a gente percebe, e a maioria dos alunos e muitas situações que eu tenho a oportunidade de observar, né? Tu observa, não tem como tu não passar um olhar crítico pela questão e tu vê que a questão é fragmentada, ela é dicotomizada, né? A mesma discussão, por exemplo, a separação entre o corpo e a mente, né? É impossível se fazer isso numa concepção de humano, de homem na atualidade, né? A separação disso já traz um prejuízo de construto epistemológico, já traz um prejuízo de teorização, de reflexão simples, né? Como a própria Dani aqui, ó, de uma forma muito simples, ela colocou a profundidade da discussão e do envolvimento que se reveste, né, a questão da aplicação tática dentro do universo escolar. Principalmente porque o que nós temos hoje? O que vocês enfrentam dentro da escola? Dá um exemplo, por exemplo, daquilo que vocês enfrentam ou enfrentaram dentro da escola. Tu tem algum exemplo, Rafael, para nos dizer? Lá no IFE, por exemplo, do ensino esportivo, pode ser tanto um exemplo positivo como negativo, né? Que eu sei que tu trabalha junto lá com o professor nas equipes dentro do IFE. Bom, em relação a equipes mesmo, não a própria educação física escolar. Em relação às equipes, porque não deixa de ser uma questão que é posta dentro do Instituto Federal Farroupilha, né? Sim, não. Lá a gente vê também o pessoal, a parte que eles mais gostam de trabalhar é o jogo coletivo em si, né? Até você vai falar muito de tática, não é tão trabalhado, mas lá é feito todo um reforço na parte física, primeiramente, eu acho muito importante. Então a gente faz o treino, os primeiros meses ele é só físico, pouco jogo coletivo, quase nada. Aí para depois sim entrar em técnica e por último o trabalho tático daí que a gente tem feito lá. E creio que segue uma ordem que, por exemplo, o trabalho físico, primeiramente, eu acho que o atleta ele tem que estar bem preparado fisicamente para começo da conversa, ele tem que suportar talvez o jogo todo, ou pelo menos uma boa parte do jogo, né? Então por isso a parte física primeiramente. Aí depois a técnica, ele tem que ter um bom passe, um bom chute, uma boa posicionamento em campo para poder depois se adaptar a uma tática, né? Ele tem que ter essa parte técnica antes. Não vai adiantar botar ele no esquema de jogo e o cara não saber dar um passe na bola. E por último, sim, depois vão trabalhar toda essa parte tática aí, né? Não sei qual era o outro questionamento que tinha daí. Não, uma interpretação, um exemplo daquilo que, né? César, nas questões assim que tu tem trabalhado com a questão do ensino esportivo, que tu trabalhou em relação a isso também, alguma exemplificação, tanto positiva como negativa? Eu sempre busquei trabalhar, principalmente com faixas etárias menores, tentar trabalhar uma coisa mais global. Claro que com uma criança pequena tu não vai, por exemplo, dar um trabalho especificamente físico, né? Não é demanda, não é interesse nenhum. Mas eu sempre busquei trabalhar dentro do contexto geral do jogo, que fazer a partir das atividades emergirem as compreensões, os questionamentos a respeito do jogo. A partir de um trabalhinho, um aluninho que levanta o dedo e diz: professor, ele é muito rápido, eu não consigo, eu tenho que ficar mais lá atrás. Então uma compreensão que ele teve que resultou daquele sistema de jogo, daquilo que está acontecendo. É uma ideia básica, é um conceito básico, mas que eu acho que deve emergir desde cedo. É isso que a gente diz a respeito da autonomia, né? A respeito da compreensão que surge do aluno. Não a gente ensinar ele a pensar ou a ensinar certos padrões. Claro, a gente vai direcionar, a gente vai agregando elementos, a gente vai dando insumos para que essa atividade se desenvolva, mas eu acho que a compreensão e o desenvolvimento tem que vir do aluno para a atividade e vice-versa, né? Uma via de duas mãos. Eu penso assim. Perfeito. Lucão, pode falar, Rafael, tranquilo. Não, que também esqueci de mencionar antes. Lá em caso de dias de chuva, assim, às vezes que não pode usar o gramado lá, porque é uma ordem da direção, lá, senão acaba estragando todo o gramado, né? Também eu faço com eles uma parte de sala de aula mesmo, de slides, que eu creio que eles têm uma melhor compreensão de jogo,
é feito todo um trabalho em cima da tática em si. Aí sobre o posicionamento, eles têm que ter tal situação de jogo. Todo esse trabalho também tem dia de chuva, no caso, né? Daí é tratar do jogo, também fala um pouco de base, fala um pouco do futebol e por aí vai. Então tem essa parte de slides aí, de apresentação de slides lá, que eles ficam mais por dentro, que eu creio que eles têm uma melhor visualização, assim, enxergando por cima, assim, né, de todo o sistema tático. Seria aí, por exemplo, a gente pode pensar o suporte didático, né? Pensando a didática como uma questão estrutural, a didática também tem outras concepções, mas nessa parte já pode pensar uma questão didática. Daí, Lucão, o que tu nos diz aí como um exemplo? Bom, assim, dentro do PIBID, né, eu até também trabalho, né, num outro ambiente que não é escolar, né, que é uma escolinha mais já específica mesmo para o futsal, mas olhando assim até para a questão do PIBID dentro da escola, o entendimento que muitas vezes os alunos, isso de uma maneira geral, aí já digo de todos, assim, ele vem um pouco da questão, como o trabalho futsal, né, eles vêm com um pouco uma ideia bastante de futebol, né, e evidentemente tem semelhanças, né, mas hoje em dia acho que já mudou muita coisa, mas a ideia que eles têm inicial é do futebol, é aquele conhecimento que eles trazem, que muitas vezes não é equivocado, evidentemente, dentro do entendimento deles, dentro da maneira como eles jogam. Isso eu tento relevar isso e mostrar para eles, a partir daquilo que eles conhecem, como certas coisas no coletivo podem dar melhor certo em determinado momento, mas que também eles possam ter em alguns momentos a criatividade deles tentar exercer alguma tática, algum sentido para o jogo da maneira deles. Eu deixava muito o pessoal do PIBID, os alunos, a ensaiar cobranças de falta, né? Então eles adoravam, ficavam conversando entre eles como é que eles podiam fazer a melhor movimentação, quem podia chutar essa bola. Então acho que aguçar também isso e fazer também a partir daquilo que eles têm alguma compreensão legal. E só para finalizar, eu acho assim, o entendimento de tática, por exemplo, até mesmo dentro do ambiente finalizar escolar, não, que nós vamos continuar. Essa minha parte, que eu me lembrei agora, que eu esqueci de falar na outra fala, que a compreensão de tática para o aluno, seja ele um atleta, ou seja um aluno da escola que só pratica educação física, ou futsal como conteúdo da educação física, vai permitir a ele a entender aquele jogo, quando ele ligar a TV e assistir uma partida de qualquer esporte, né, ao qual ele vai ter conhecimento também, que a gente possa levar, ele entender as ações do jogo, por que você joga assim, por que em determinado momento um jogador sai e entra o outro, enfim, né, entrando mais para o âmbito dos esportes coletivos. Isso acho que é de grande valia e de relevância, né, inicialmente. Amplia, né, o quadro de compreensão. Muito bom. Boa discussão. E aí, Dani? Um exemplo dessas atividades que você já deu alguma coisa falando da questão da relação entre ataque e defesa, mas algum exemplo assim, porque às vezes a gente enfrenta grandes dificuldades no ambiente da escola, o próprio espaço, né, a cultura que se desenvolve dentro daquela escola com uma ideia de jogo, né, a ideia de jogo é pegar uma bola e sair biqueando ela de qualquer jeito, né, então sem de fato dar um significado ou dar um tratamento para aquele conteúdo que é apresentado relacionado ao movimento, né? Eu acho que lá na escola que eu tô trabalhando, né, eles costumam mais a aula de educação. Professora Naura Teixeira Pinheiro, né? Eles costumam só querer o jogo, sabe? E não estão acostumados a refletir sobre o que eles estão fazendo. Então esse trabalho foi bem interessante que a gente desenvolveu, que durante as atividades eles mesmos estavam se organizando, vendo o que eles podiam fazer para defender melhor ou para atacar melhor. Então a gente vê que esse lado de trabalhar a tática ou até mesmo a técnica está em falta. E a gente então aqui tem a oportunidade de trabalhar isso com eles e eles poderem refletir sobre essas questões. Então eu acho muito importante, né, essa reflexão deles, não só praticar e não ter esse pensamento, né, sobre o que eles estão fazendo. Novamente a Dani abre o leque da discussão por uma questão interessante quando ela diz, está em falta, né? A gente nota às vezes, e pelo menos é o que eu percebo também, claro que aí nós necessitaríamos de um estudo quantitativo no caso, né, para aí qualificar a discussão,
sobre as questões relacionadas ao ensino da técnica, ao ensino da tática no ambiente escolar. Mas olha só, o prefácio aqui para a língua francesa, né? Muito interessante. Ele começa assim, ó, com uma citação: de fato, a pedagogia não é uma receita, mas uma busca, né? Professor de Bèze, eu acho que é essa a pronúncia do francês, né? E aí começa a ser prefaciado o ato tático, e é importante a gente dissecar, é isso que nós estamos fazendo nesse programa, preparando para uma discussão para ser utilizada em diferentes níveis e mais a miúde dentro do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência. Naquela época, o professor Friedrich Malo, ele quis situar, está colocado aqui, ó, o quadro de trabalho nos anos 80, que é essa situação pós-guerra, né, que eu coloquei para vocês, né, fundamentalmente dirigido e controlado pelo Instituto Pedagógico Central da RDA, da República Democrática da Alemanha, né, que eles queriam e tinham como objetivo, ou meta principal, era remediar logo nos primeiros anos escolares, e olha só o que tu disseste, olha como daquela época os caras vêm com uma questão profunda de discussão, e isso se perde porque a gente não volta aos textos básicos, né? A gente fica pegando textos às vezes que são textos que são compilados daqui, né? E esquece de voltar à base e ao fundamento da discussão. Então, o que eles queriam remediar, o que eles queriam ajudar, colaborar? Ó? A insuficiência motora dos alunos, né? Isso parece que a gente está falando dos momentos atuais, né? A fraqueza de um ensino dispensado ou de um ensino executado por pessoa ou pessoas não especializadas naquele tipo de desenvolvimento daquele conteúdo. Isso diz respeito à nossa formação profissional, né? Em que medida isso surge, inclusive, dentro do nosso currículo, da base do nosso currículo. As negligências da investigação relativamente relacionada à pedagogia do desporto nessa idade, nos primeiros anos escolares. Principalmente nós que temos aqui uma negação muito grande, né? A questão e a justificativa do esporte dentro da escola. Então, nós temos uma carência muito grande. Os nossos cursos de educação física são relativamente recentes, né? Com início na década de 70. E o avanço dessa discussão do contexto pedagógico, eu entendo que ele ainda é gatinha, ele é muito pequeno dentro do contexto, com todo respeito aos autores que estudam isso dentro do Brasil, né? Pessoas que com certeza com uma formação para lá de importante, mas ainda a gente discute muito pouco, a gente desenvolve isso muito pouco, essa discussão. Aqui uma outra questão, ó, o fato que se continuava preso de forma até temerosa, medrosa, a uma concepção ultrapassada para este período de vida. Então não se avançava, né, lá no contexto das crianças, isso pode, isso não pode. Tem questões biológicas, fisiológicas e anatômicas que hoje estão devidamente escrutinadas, né, organizadas, que podem dar apoio ao tipo de desenvolvimento de conteúdo, né? E mais importante de tudo isso para o ensino da tática é o último item, que é uma subestimação dos esforços que as crianças e os jovens podem realizar e executar nessas idades. A gente acha que eles não têm capacidade, né? De novo a fala da Dani, que não, eles vêm e de fato eles contextualizam, eles discutem. Então, e aí vem a essência da questão do livro, do ato tático, que o Friedrich Malo coloca, por exemplo, a organização de situações problema, que possam ajudar as pessoas ou as crianças a trabalhar na resolução de problemas, na resolução desses problemas, a resolver essas situações, problemas que são postas. Então, de uma forma ou de outra, nós aqui na mesa articulamos e discutimos essas questões. Então isso é muito importante. Esse programa tem, mesmo no caráter experimental, e vocês vão entender posteriormente, a importância da gente pontuar e pautar essas discussões aqui dentro. Pode parecer para vocês uma imposição, e que de certa forma foi da minha parte, mas é importante para a gente organizar, porque isso vai ser ouvido e escutado pelos nossos colegas bolsistas, pelas crianças e pelas professoras que estão desenvolvendo isso dentro
dentro das escolas. Então essa discussão é muito importante no sentido da gente subestimar. Vamos pegar o último item para fazer uma rodada de discussão aqui. Quando a gente subestima, por exemplo, a capacidade dos jovens na interpretação daquele conteúdo. Começamos contigo, César, vou te deixar nessa situação inicial. Quando a gente subestima, né, em várias circunstâncias, até a organização do conteúdo, quando a gente vai trabalhar, por exemplo, com o ensino do futebol, né, e aí a gente subestima mais ainda, porque as crianças têm uma perspicácia maior, uma interpretação maior desse universo, né? Com certeza, eu acho que essa questão de subestimar é o que muitas vezes remete a gente a fazer um treino fragmentado de questão técnica, né? Vou ter que partir de uma coisa bem simples para os alunos darem conta da tarefa, e às vezes não é isso. E outro ponto que entra bastante nessa questão de subestimá-los é quando a gente pensa o jogo ou a atividade de uma maneira e acha que o diferente está errado, né? E não dá abertura, não dá compreensão para uma interpretação deles, que pode ser uma coisa interessante, só fugiu do que a gente tinha pensado, né? A gente tem muito isso de querer mecanizar tudo, de querer padronizar tudo, e quando deveria ser o contrário, devia dar margem para várias interpretações diferentes e para contextualizar elas, para discutir, para ver, sempre vai ter alguma coisa a se ganhar. Eu acho que essa questão de subestimar tanto, de achar que eles não vão dar conta de uma tarefa, quanto de não levar em consideração a opinião deles, por achar que está incorreta, quando na verdade é só uma interpretação diferente que pode ter muita riqueza, né, na forma de pensar, na forma de conceber a atividade, o jogo, enfim. Lucão. Essa subestimação, né, que logo no início a gente já pensa, né, de largada, e realmente, né, colocar para os jovens, para as crianças, essa iniciação, né, esportiva, né, e dentro das questões táticas assim desenvolvidas nos conteúdos, é sem dúvida de extrema importância, necessidade realmente da gente repensar isso enquanto conteúdos de educação física e metodologia, né, de conhecimentos para o ensino esportivo, seja no âmbito escolar ou seja fora dele. A questão pedagógica, né? Então, às vezes a gente se retrata, por exemplo, ao entendimento de uma didática e de uma pedagogia do ensino esportivo, né? O contexto pedagógico está na essência do conceito da educação. Ajudar a pessoa ou o grupo de pessoas a resolverem seus problemas, né? Seus problemas de vida, seus problemas imediatos, seus problemas relacionados com o jogo. Rafael, dessa parte de subestimar a questão dos jovens, considerando até que tu trabalha também com os jovens no IF lá. Bom, às vezes a própria subestimação traz geralmente resultados positivos, né? Pode trazer algum resultado negativo, pode, mas às vezes desafiar o jovem, dizer para ele que ele não vai conseguir fazer aquilo, e muitas vezes eles acabam conseguindo, às vezes eles não, antes de subestimar ele, ou até desafiar ele a fazer tal exercício, ou tal exercício técnico, né? Ele muitas vezes achava que não ia conseguir, ou fica com medo, com trauma psicológico. Tu acaba atiçando ele, gostando essa vontade de fazer isso aí, e o cara acaba conseguindo muitas vezes, né? Na própria subestimação. O conteúdo da tática ele também tem o caráter de desafio, na medida em que a gente consiga gerenciar isso ou articular isso de uma maneira também que não leve a um sobrepujar, né, que é um princípio inerente ao conceito de esporte. A gente precisa, mas para vocês entenderem as boas discussões e a boa forma, né, que nós apresentamos o conteúdo, mesmo que seja uma pauta assim, uma pauta surpresa, como eu disse para vocês, né, mas é uma pauta preliminar que vai ser muito importante para os colegas. Dani, tu, assim, dessa questão da subestimação, do que vocês enfrentaram no planejamento, por exemplo. Às vezes a gente planeja uma coisa porque ainda a gente pensa naquela didática que parte da gente para os alunos, né, e esquece de compreender as necessidades e os interesses dos alunos, né? Eu acho que a gente vê bastante resistência deles nessa questão de ter teoria antes da prática, de fazer eles refletirem, porque bem como eu tinha dito antes, né, eles querem mais o jogo e às vezes fica só o jogo sem aquele conhecimento, mas a questão assim da subestimação não tenho muito o que falar lá na escola, assim, não tenho
muito. Até porque por ser uma questão de caráter subjetivo também, tu terias que ter um pouco mais vamos pensar, de discussão aplicada sobre isso, mas são pontos, né? Voltando à questão, então, são pontos importantes referendados no prefácio francês da edição, né? A insuficiência motora dos alunos, a fraqueza do ensino, que muitas vezes é conduzido por pessoas que não têm uma condição, uma formação para isso, né? A questão da negligência a investigações voltadas à pedagogia desportiva, à pedagogia do esporte nas idades referentes ao ensino na escola, né? O fato fundamental de que se tem o receio de uma concepção e não conseguir entender isso dentro do contexto específico da vida dessas crianças, e fundamentalmente que nós estamos falando por último, então são 1, 2, 3, 4, 5 itens que a gente pode trabalhar, inclusive desenvolver discussões e trabalhos aqui dentro do laboratório relacionados a isso. E ao último item, que é a subestimação em relação àquilo que as crianças têm capacidade de realizar e compreender, né, relacionado com o ensino, nesse caso aqui, o ensino do ato tático no jogo. Eu agradeço, né, de fato, ao empenho que vocês tiveram. Isso é um esforço. Eu sempre digo assim, quanto tempo nós temos ainda de programa, meu técnico? É um esforço orgânico de todos nós. 36 minutos, é um esforço orgânico de trabalho, né, de tentar discutir a miúde, preliminarmente, o conteúdo da tática, para levar isso adiante, mas de forma consequente, não simplesmente listar os itens, mas se envolver na discussão de cada um desses itens. Interessante, então, nós fazermos a apresentação do ato tático no jogo, do Friedrich Malo. Ele é dividido em primeira parte e segunda parte. Cada parte é dividida em capítulos, né? Primeira parte teríamos então 8 capítulos, e na segunda parte nós temos 5 capítulos. E a primeira parte ela se refere à análise da ação tática do jogo. E a segunda parte se refere a uma educação sistemática do ato tático como possibilidade durante a formação lúdica nos primeiros anos de formação das crianças na escola, o seu conteúdo e os seus métodos. Então nós não estamos aqui abordando uma questão dissociada, muito pelo contrário, é uma questão associada a todas as questões que nós desenvolvemos nos níveis de ensino, pesquisa e extensão aqui dentro do laboratório. A primeira parte, então, vem no item 1, a discussão do problema, depois métodos de análise utilizados, as fases e os componentes principais da ação tática, como terceiro item. O quarto item, a percepção e a análise da situação. O quinto item, a solução mental do problema. O sexto item, a solução motora do problema, que o Rafael se referiu a algumas questões de pausar as questões do ensino da tática, então foi muito interessante a participação de vocês. Aqui tem fatores psicocaracteriais, né, ou questões psicológicas que caracterizam, vamos fazer uma reinterpretação do item aqui, né, uma tradução livre e espontânea da questão, ou uma interpretação. O último item, que é o oitavo item, os métodos gerais de educação do ato tático. Então é interessante como o autor, nessa primeira parte, ele faz ele se debruça na questão e se preocupa em desvelar ela ou fundamentar ela no contexto educacional. Bom, a segunda parte, então, como eu havia dito, nós temos o primeiro item, é o ensino desportivo e a formação lúdica no primeiro grau, a formação tática no primeiro grau, que ele coloca aqui, a disposição da experiência pedagógica, o programa de educação do ato tático no primeiro grau e os resultados desta experiência pedagógica que ele protocola dentro do texto apresentado. Eu entendo que, de uma maneira ou de outra, nós conseguimos aqui resolver um desafio também, né, como o Rafael mesmo se referiu,
Então, às vezes, a questão da subestimação a gente pode resolver ou tentar interpor nessa situação elementos que desafiem o executante ou executantes ou os praticantes, né, numa determinada situação de ensino esportivo. Eu agradeço a todos vocês a participação dentro do programa e o esforço, mais uma vez eu digo, o esforço orgânico, né, do grupo em manter a discussão para que possamos aí em futuro próximo andar na avaliação de questões específicas. Essa, então, gente, é mais uma modalidade que nós vamos caracterizar dentro da nossa experiência radiofônica, é a leitura de textos, né, tanto de livros como de artigos, para resolver o desenvolvimento e a desenvoltura de conteúdos relacionados ao contexto esportivo, ao ensino esportivo no ambiente escolar. Então, meu agradecimento ao Rafael, meu agradecimento ao César, meu agradecimento ao Lucas, ao Lucão e à Dani por terem se lançado assim de forma bastante corajosa na discussão de um tema que às vezes a gente não na maioria das vezes, eu acredito que vocês não devam ter discutido isso dentro da academia também, né? Essas questões dentro da academia. Então nós estamos também tentando renovar esse tipo de discussão. Agradecimento permanente e constante ao Gabriel, que nos dá o suporte, faz sempre o suporte da gravação do programa e a disponibilização desse programa na web, para que todos possam, né, os nossos ouvintes cativos, possam degustar o nosso debate e a nossa experiência. Muito obrigado a todos. O nosso próximo programa, já colocando a questão da pauta, o nosso próximo programa que nós vamos apresentar é relacionado à reformulação e à reestruturação da equipe de futsal da Universidade Federal de Santa Maria, com vistas à participação nos Jogos Universitários Gaúchos de 2015 e a novos desafios que nós estamos aí pleiteando a partir da universidade. Meu muito obrigado a todos e até o próximo programa.